Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, na sua família. Esta noite é um motivo de alegria, é um motivo de felicidade, porque a palavra do nosso Deus está sendo ministrada esta noite. E quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela não volta vazia. A cura, a salvação, a libertação e a transformação. E eu creio que nesta noite não vai ser diferente, meus queridos. Deus colocou uma palavra no meu coração esta noite para abençoar as nossas vidas. Porque eu creio que esta noite vai ser uma noite de milagres, uma noite de curas e de transformação na sua vida. Você crê? Diga amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Estou muito alegre de estar aqui nesse lugar esta noite, para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Me sinto muito honrado, privilegiado, por esta noite, ministrar a gloriosa palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do nosso Deus: Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim a palavra do nosso Deus: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Meus queridos, alguns anos atrás eu li um livro e o título chamava Em Busca de um Sentido. Esse livro ele é baseado durante o período da Segunda Guerra Mundial. Nesse período é uma história verídica. Os judeus estavam sendo perseguidos de uma forma muito ferrenha, muito dura. Eles perderam as suas casas, os seus bens. Eles perderam a sua liberdade. Muitos judeus foram mortos. E durante esse período, alguma coisa chamou muita atenção de todos. Porque quando chegava o Natal, o número de mortes crescia de uma forma alarmante. E houve uma curiosidade em saber por que tantos judeus morriam de uma só vez durante o Natal. Após o Natal, eram muitos judeus mortos de causas inexplicáveis. E os cientistas procuraram saber por que a causa dessas mortes. Eles começaram a pesquisar e chegaram à seguinte conclusão: todos os judeus, havia uma esperança no coração deles, que quando chegasse o Natal, a guerra iria acabar, e esses homens, eles iriam voltar para a sua casa, para os seus lares, e ia ter uma vida normal. Porém, quando chegava o Natal, esses homens não voltavam para sua casa, a guerra não acabava. A esperança desses homens morria. Eles desistiam de viver, eles desistiam de lutar. Consequentemente, muitos morriam. Eles entravam em estado de depressão e de tristeza muito profunda, muito aguda, a ponto de morrerem de tristeza, porque eles perderam a esperança, eles desistiram. E no meio desses judeus acharam um certo judeu que lutou ferozmente e não desistiu.
e perguntar a Ele: por quê? O que motivou você a não desistir, a perseverar? Esse homem, com muitas lágrimas nos olhos, ele falou: eu nunca perdi a esperança que o Natal chegaria na minha vida. Essa esperança jamais morreu no meu coração. Por isso eu consegui resistir a todos aqueles sofrimentos. Meus queridos, estamos passando um momento difícil, um momento de muitas lutas, muita tribulação. Muitas pessoas estão ficando preocupadas, estão deixando de sair às ruas, estão deixando de viver. Alguns já estão perdendo a esperança. Estão igual esses homens. Estão sofrendo por antecedência. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E essa esperança nunca morre, porque Ele tem poder para curar, para nos livrar de todos os males dessa vida. Eu creio na manifestação do poder de Deus na nossa vida. Como eu li o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, o capítulo 10, versículo 38, ele fala que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma não tem prazer nele. Viver por fé é acreditar no poder, na manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas, às vezes, a nossa fé, ela é confrontada por uma pequena palavra. E o nome dessa palavra se chama razão. Razão, segundo o dicionário, significa é o raciocínio que conduz à indução ou à dedução de algo. É a faculdade de raciocinar, de aprender, de compreender, de julgar. É a inteligência. Ou seja, a razão, você faz tudo calculado. Você não é um aventureiro. Você, na dúvida, você não arrisca. Porque a razão, ela nos impõe limites. Vivemos em constante pressão nesse mundo. Atualmente nós estamos vivendo uma pressão muito grande. Mas a razão, mesmo nos limitando, ela é muito importante na nossa vida. Na vida todos nós temos que ter a razão. Todos nós temos razão. Pois é um sistema de defesa que nos ajuda nas decisões importantes a ser tomadas. Quando corremos risco, a razão nos ajuda, nos dá uma direção. E a razão, ela é dada por Deus para nos proteger, para nos guardar de além daquilo que nós podemos ir. Porém, a racionalidade excessiva na vida de todos, às vezes ela é muito prejudicial. Ela atrapalha no nosso crescimento, em algumas áreas da nossa vida, principalmente se você não estiver ligado em Deus. Porque a razão, ela nos põe limite. Já a fé é o contrário. A palavra de Deus fala lá no livro de Hebreus mesmo, capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza das coisas que nós esperamos, é a convicção de fatos que não nos vemos, nós não enxergamos. Ou seja, viver por fé é viver ousadamente em meio aos desafios da vida, quando todos desistem, dizem que não dá, que não tem mais jeito. Mas você é cheio de fé. Você é cheio de esperança, cheio de certeza. Você acredita naquele Deus que pode todas as coisas. E essa fé que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Nessa noite, eu queria exemplificar
uma ilustração baseada na palavra de Deus, falando exatamente sobre fé e sobre razão. Quando o povo de Israel, está lá no livro de Números, capítulo 12, chegou diante da terra de Canaã, a terra tão prometida, tão sonhada. Esses homens, eles tinham visto muitos milagres, as maravilhas de Deus, desde a saída do Egito até chegar na terra de Canaã. Esses homens sonharam com aquela terra. Ao chegar na terra, Moisés manda 12 espias espionarem a terra. E ao chegar naquela terra, os espias começam a supervisionar, começam a fazer um levantamento, não demora muito. Esses homens voltam para a terra onde Moisés estava. E ao chegar lá, Moisés, os 12 espias, esses homens, ele começa a trazer o relatório do que eles viram, do que eles presenciaram naquela terra. E eles começam a falar o seguinte, está lá em Números capítulo 12, depois você lê com calma, porque nós não temos tempo para isso no momento, o tempo está curto. O relatório dos espias, ele fala o seguinte: as cidades são fortificadas, são muito grandes, e também lá tem muitos gigantes. Ele fala mais, eles falam: a terra consome os moradores, somos como gafanhotos aos seus olhos. Pela visão humana, pela razão, esses homens, eles não estavam errados. Diante daquela terra, diante daquele povo, era impossível, humanamente falando, lutar contra aqueles homens, lutar contra aquele povo e prevalecer. A razão dominou aqueles homens profundamente. E esses homens, eles começam a divulgar isso não somente para Moisés, mas esses homens também começam a contaminar todo o povo. Ele começa a trazer notícias ruins, dizendo que para eles não dava, que não tinha jeito. E todo o povo, meus queridos, foram contaminados. Vem Josué e Caleb tentando animar o povo, tenta lembrar das maravilhas, das grandezas que Deus fez até ali. Mas esses homens deixaram a razão lhes vencer. Esses homens, eles foram lutados, eles foram derrotados antes mesmo de lutar. Esse povo esqueceram das maravilhas que Deus havia feito no meio deles durante o período do Egito até a terra de Canaã. Eles estavam confiando na sua força e não em Deus. A palavra de Deus nos revela, meus queridos, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esses homens, eles estavam achando que iria conquistar aquela terra com a sua força. Eles esqueceram quem lutava por eles era o Senhor. Se eles chegaram até a terra de Canaã, foi o Senhor que os conduziu, foi o Senhor que os guardou, que os livrou, que deu vitória. Os dias de hoje, meus queridos, temos ouvido muitas más notícias. Nós ligamos a televisão, é o tempo todo falando só coisas ruins, coisas negativas, que as coisas vão piorar,
que não tem jeito, que a tendência é cada vez ficar pior. E essa notícia, ela começa a entrar nos nossos corações e começa a trazer angústia, sofrimento, ansiedade e desespero. Em nome de Jesus, meus queridos, que esta noite nós sejamos contaminados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos dar ouvidos essas más notícias que têm chegado aos nossos lares, aos nossos conhecimentos, que a palavra de Deus fala também lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. Meus queridos, nós confiamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Creia, meus queridos, que o Senhor, Ele é contigo, que nós não estamos sozinhos, nós servimos a um Deus poderoso, que ama e que zela, que preserva a nossa vida. Josué e Caleb estão novamente naquele mesmo lugar, naquela mesma terra. Josué manda os espias vigiar, supervisionar a mesma terra. E assim 2 espias vão, e ele volta com o mesmo relatório. Havia os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas adversidades. Mas Josué, meus queridos, era um homem que confiava nas promessas de Deus. Ele confiava na mão forte e poderosa do Senhor. Ele tinha convicção que Deus era com ele, que Deus iria dar vitória a eles. E assim ele fez. Josué não pensou 2 vezes. Ele encarou o desafio. Havia os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades. Mas esse homem, ele teve fé. Ele acreditou na palavra do Senhor. Eu não sei, meus amados, quais são as lutas, os gigantes que tem levantado na sua vida, mas creia que Deus, Ele é contigo, e diante do Senhor não há gigante que possa permanecer em pé. Não se apavore diante das lutas, das más notícias que têm chegado ao seu ouvido. Seja igual Josué e Caleb. Acredite que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não se deixe vencer, meus queridos. Não se deixe vencer pelas más notícias. Creia em Deus. Creia que Ele é poderoso, que Ele é com você realmente de fato. Não desista. Não perca a esperança. Porque a nossa esperança está naquele que tudo pode. Deus, Ele é contigo. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que tem um amor que não tem palavras para mensurar. Ele nos ama de uma tal maneira que deu seu único filho para morrer na cruz, para que nós tivéssemos uma vida com abundância. Não é um coronavírus ou mal nenhum que vai fazer que nós venhamos parar, que nós venhamos desanimar, que nós venhamos perder a fé, porque maior é o nosso Deus do que o coronavírus e tantos outros males que está acontecendo nesse mundo. Nós cremos naquele Deus que pode todas as coisas, e agindo Ele, nada e ninguém pode impedir o seu agir na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Outro exemplo de alguém que foi vencido pela razão. Pedro. Jesus olha para Pedro e ele começa a conversar com Pedro. E Jesus fala para Pedro: Pedro, esta noite tu me negarás 3 vezes. E Pedro, entre aspas, cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção, ele fala: Senhor, ainda que eu tenho que morrer contigo, eu jamais te negarei. Não demora muito, Jesus é preso.
Pedro começa a seguir Cristo de longe. E de repente, meus queridos, no meio, lá no pátio, as pessoas olham para Pedro, alguém olha para Pedro, tu és um dos tais. E Pedro nega Jesus, eu não sou, eu não conheço. Outro fala, tu és um dos tais, tu estava com ele, Pedro, não conheço. Novamente alguém fala, Pedro, tu estava com ele, ele fala, eu não conheço, ele começa a praguejar. A razão falou mais alto do que a fé. Parece que a fé de Pedro desapareceu naquele momento. Às vezes na minha vida e na sua vida não é diferente, meus queridos. Às vezes passamos por tantas lutas e tantas provações. Em momento igual esse, nós ficamos meio balanceados. Mas o Senhor, Ele é conosco, meus queridos. Nós não estamos sozinhos. A razão é muito importante na vida de todos, pois é um sistema que nos ajuda a evitar muitos males na nossa vida, quando corremos risco. Mas a fé é fundamental na vida de todos nós. A palavra de Deus nos revela, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Me perdoe, Hebreus 11:6, é isso mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Efésios 2:8, a palavra de Deus fala que a fé, ela é um dom de Deus. Que nesta noite, meus queridos, o Senhor venha derramar esse dom em abundância na nossa vida, porque nós certamente iremos precisar, certamente iremos passar por momentos turbulentos, momentos de luta, de dificuldade, mas que nós tenhamos fé e perseverar, não desanimar, não abaixar a cabeça diante das lutas, diante das adversidades. Me atrevo a dizer, já estou finalizando, que a fé e a razão são irmãos gêmeos. Tem que andar lado a lado, as duas juntas, a fé e a razão. Ela traz equilíbrio para a nossa vida. A fé e a razão traz bênçãos para a nossa vida. No momento que estamos vivendo, com essa epidemia, o que é a fé e a razão? Ela nos fala, ela nos revela. A razão fala que não podemos correr risco desnecessário, e é bem verdade. Temos que seguir as orientações estabelecidas pelos órgãos orientador, pelos especialistas da saúde. Exemplo, evitar lugares com muitas pessoas, apertar a mão do outro, lavar a mão. A fé nos fala isso, a razão nos fala isso. E o que a fé fala para esse momento que nós estamos vivenciando? A fé fala que de fato não podemos correr risco desnecessário. Porém, se de fato tivermos que se expor, não devemos temer, pois temos um Deus que nos guarda e que nos livra de todo mal. Finaliza essa mensagem, meus queridos, falando de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, esses jovens, foram obrigados a se curvar diante da estátua de Nabucodonosor, ou então enfrentaria a fornalha. Esses homens, pela fé, eles não sabiam o que iria acontecer naquele momento. Eles falaram que diante daquela estátua não se curvaria, e assim o fizeram. Lançaram eles na fornalha. Mas pela fé, nenhum mal
os aconteceu aquele jovem. Assim é na minha vida e na sua vida, meus queridos. Temos fé que Deus, Ele está conosco. Nada na minha vida e na sua vida acontece por acaso. Finalizo dizendo: o coronavírus de fato é um monstro que tem aterrorizado, que tem matado muitas pessoas, que tem roubado os sonhos. Mas eu quero dizer uma coisa, meus queridos: maior é o nosso Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Somente Ele pode livrar ou condenar alguém. Finaliza essa mensagem falando aquilo que Jó fala no meio da sua luta, de sua tribulação: bem sei que o meu Redentor vive, e por minha causa Ele se levantará. Meus queridos, nós queremos que o nosso Redentor, Ele vive, e se for preciso, por nossa causa Ele se levantará. Fique com essa palavra, tenha fé, tenha ânimo, que Deus, Ele é contigo. Que Deus abençoe a todos esta noite, em nome de Jesus. Quero orar finalizando. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua maravilhosa palavra. Deus, que a nossa fé seja maior do que os nossos desafios, do que os nossos inimigos têm se levantado. Deus, se porventura, Pai, alguém em cima do muro, alguém desviado dos teus caminhos, e alguém que ainda não te conhece, que te aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, que nesse momento, meu irmão, esse é o momento de você levantar a sua mão e receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento de você voltar para os caminhos do Senhor. Não espere por amanhã, porque esse amanhã talvez nós não tenhamos. Entregue a sua vida, confie no Senhor, que o mais Ele fará. Deus, eu abençoo todos nesta noite, crendo, meu Pai, que o Senhor vai continuar nos guardando e nos livrando de todo o mal. Senhor, nos guarda, meu Pai, nos livra. É o que eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Fique em paz, tenha uma boa noite, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.